ser coesão? Turma, a competência 4 é importantíssima. E se vocês escreverem assim, último parágrafo do texto, que vocês vão escrever: deste modo, percebemos que... O que acontece? Tá certo isso? Não tá. Porque este é um elemento que joga, que remete a um termo que vai ser dito. Eu estou no final do meu texto, então eu estou arrematando, como dizem, né? Eu estou juntando ideias. Povo, que palavra eu vou usar? Esse. O cara escreveu justiçamento com S, tá? S. E o outro escreveu deste modo. Quem perde mais nota? É um erro grotesco escrever justiçamento com S, mas ele vai perder nota na competência 1. O que escreveu deste, ao invés de nesse, vai perder nota 2 vezes. Vai perder nota na competência 1 porque não domina a norma culta. E vai perder nota na competência 2, por que mesmo, gente? Porque não sabe usar o mecanismo de coesão. Então essa competência 4 é aquela que a gente quase chora quando começa a corrigir redação. Porque as pessoas esquecem. A gente sabe que tem afobação da hora, que vocês têm todo o aspecto emocional que vocês têm que administrar ao longo da redação, mas é muito importante que vocês coloquem os conectivos. Outra coisa, a competência 5 é uma proposta de intervenção para o problema, respeitando os direitos humanos. Nada que fere um preceito legal ou de dignidade humana pode ser apontado por vocês. E se não fizer proposta, o que acontece? O Guimarães Rosa esteve presente na tua prova, mas não colocou proposta. Nota 800. Porque só a proposta vale 200. Então, pessoal, normalmente a conclusão é aquele momento em que a gente já esgotou as ideias, que a gente já está cansado, correndo contra o relógio, mas pensem nos 200 pontos que isso representa. Então, sumamente importante. E aí, que nós já sabemos o que a banca quer de nós então vamos escrever o texto. Primeiro parágrafo. O que eu penso e contextualizar o fato. Se é justiçamento, o que é contexto? As várias manifestações da população tentando fazer justiça com as próprias mãos. Esse é o contexto. Se é escassez de água, qual é o contexto? Evidentemente, a falta de água. E não pensem que é só São Paulo. Porque aqui no Rio Grande do Sul, nós temos cidades da região metropolitana que estão com problema de abastecimento de água. Esse tema é bem importante para nós, a energia também. 2. Por que eu penso isso? Então, são os nossos argumentos. E a outra, que são 2 parágrafos, né, pessoal? Pelo menos 2 de argumentação. E o quarto e último parágrafo, o que é? A proposta. Pessoal, ao invés de começar o último parágrafo com: portanto, é preciso que os cidadãos deixem que a justiça exerça o poder de justiçar. Escreva assim: é preciso, portanto, que invertam as palavras. Isso tem um peso muito grande. Não comecem com a forma prevista. Falando em começar com a forma prevista, alguém aqui pretende botar a corda no pescoço na redação? É só começar assim: nos dias atuais. Atualmente. Daí o cara sabe uma palavra nova. Contemporaneamente
Já. Povo querido, vamos surpreender a banca e mostrar que este povo oriundo de Carazinho não é fraco, não. Não vai começar como todo mundo começa. Vamos surpreender. Ah, mas eu adoro a palavra contemporaneamente. Coloca no texto, mas lá no meio. Não deixa de botar uma palavra que você ama. Eu, por exemplo, amo a palavra corroborar. Eu acho linda. E eu dou um jeito para que caiba no texto. Entendeu? A gente tem que ter amor por algumas palavras. Isso dá um peso, impressiona, fica bonito. Ó, tô falando bem gauchês. Bonito. E, ó, o que faz a nota subir? Cita exemplo, sempre. Dado estatístico, turma, não inventem pesquisa que não existe. Porque a banca não é burra, né? Então não vamos inventar nada. Mas a gente pode dizer assim, ó. Segundo dados de pesquisa realizada por Instituto de Renome Nacional, não diz qual, blé, blé, blé. Entenderam? Não inventem uma coisa que não me botem lá 82,5% da população. Coloca a maioria da população ainda não tem consciência quanto ao uso de água. Tá mentindo? Não. Pode usar. Ah, mas eu sei uma estatística legal. Filho, nem pense duas vezes. Use. Tá? Alusões históricas é sempre uma deixa. Pessoal, isso é competência 3. E aqui vem a aula de história, vem a aula de geografia, de filosofia, de sociologia. É aqui que vocês vão mostrar o quanto vocês sabem e são informados. E são informados. Portanto, não é aquela paginazinha que vocês consultam várias vezes ao dia que vai importar nesta hora, tá? É importantíssimo que nós mostremos que sabemos usar informações e que nós tenhamos essas informações. Muito bem. Aí eu já falei dos elementos de coesão, os pronomes pessoais, os pronomes relativos, os demonstrativos. Turma, aprender o pronome não é balela. Porque a prova de redação é uma prova de competência. São 5 competências, turma. Como é que o cara mostra que ele é competente? Quando ele escreve assim. A justiça brasileira é muito lenta na resolução dos problemas a ela imputados. Precisamos mudar ela urgentemente. Pode um troço desses? Precisamos mudá-la. Se escreveram ela desses no meio do texto, é quase tão grave quanto o mim conjugando o verbo. Sabe, né? A Jacira está aprendendo português aqui e tá craque no mim. Mim isso, mim aquilo. Sora, dá licença para mim ir no banheiro. Vai não, filho. Vai não. Tu vai voltar fedendo de lá. Porque quem vai no banheiro mergulha. Preposição em, né? E outra, mim não faz nem número 1, nem número 2. Porque mim não faz nada. Então isso é competência, é usar os pronomes de forma adequada. E aí, a sequencial que vocês às vezes esquecem, que é fazer o texto fluir, que é fazer o texto evoluir, usando o quê? Conjunções, usando pronomes e principalmente advérbios, tá? Os advérbios fazem o texto evoluir. E aqui, pessoal,
vocês nem se atrevam a escrever sem essas palavras, tá? Que são os elementos que nós usamos para substituir e retomar os termos do texto. E isso é bem importante. Então, começar cada parágrafo com um linkzinho. Diante disso, apesar da situação observada e todos esses termos de coesão que eu sei que vocês aprenderam e que às vezes a afobação faz com que vocês não usem. Então, o nosso texto vai ficar assim, ó, bem assim. Nós temos uma tese articulada com o argumento 1 e o argumento 2, que por sua vez estão articulados com a proposta e que por sua vez esses argumentos vão trazer o quê? Fatos, acontecimentos, situações, comparações desta terra ou de outras terras, né? E aí, o problema. O cara começou dizendo uma coisa e depois mudou de opinião. Qual é o nome disso? Contradição. É um tiro no pé. Se eu comecei dizendo que o justiçamento é uma coisa errada, porque nós não podemos cada um sair mundo afora fazendo justiça pelas nossas próprias mãos, eu não posso dizer depois, lá no meio do texto, que se o cara surrou, a gente tem que surrar também para ele ver como é que é. Se eu disser isso, menos 200 pelo menos, ou 400 ou mais, porque eu estou caindo em contradição. E o pessoal, acabou o texto, desculpa, acabou o assunto, mas não acabou a folha. E aí? Aí vocês usam uma coisa chamada tautologia, popularmente conhecido como... Pode? Não, não pode. Porque quem tem conhecimento de causa... E aí, pessoal, o que eu disse bem no comecinho hoje? A redação é fruto de quê? Planejamento. Eu pego a folha, esbravejo e penso. O que é a tese? 2 argumentos e a proposta. Aí eu começo a escrever. E quando eu faço minha redação, a gente sugere que vocês façam uma redação no começo da prova, em 45 minutos. Guardem o texto, passem para as questões de português e matemática, e aí reservem 15 minutos para passar limpo. Aí vocês vão tomar a distância necessária do texto para perceber alguns erros, para perceber alguma coisa que não está de acordo. Porque quando a gente faz e já passa limpo, está tudo muito claro para nós, está tudo muito certo, né? E essa distância é importante, pelo menos é o que a gente sugere. Agora, quem quer 1000 vai fazer isso aí, contra-argumentação. O que é a contra-argumentação? É trazer para o meu texto uma ideia diferente da minha, mas eu vou me manter firme na minha defesa. Então eu vou trazer a opinião de pessoas que entendem e que pregam algo diferente de mim. Pode ser uma citação, pode ser uma notícia, enfim, qualquer fato dessa natureza. O que dá 0? 0 quando a gente cita impropério, faz desenho ou mostra propositalmente que quer anular a prova. Como é que a gente mostra que quer anular a prova? Escreve uma bobagem lá no meio, desenha, pede para a pessoa se ela está gostando, para a banca, né? No meio do texto, essas coisas que o povo faz. 0, gente. Não vai mais acontecer aquele critério da massa. Qual era o critério da massa? O cara botou a receita, a banca corrigiu o que valia antes e corrigiu o que era válido depois. Agora não. Brincou, você foi. Tá, pessoal? E mais uma coisa. Nunca coloquem nada que desrespeite os princípios dos direitos humanos. Então, já falei das gírias.
E agora, quero só ainda dizer que na proposta de conclusão é preciso que vocês coloquem alguma ideia de cidadania, de liberdade, que é um princípio constitucional, de solidariedade e sempre apontando para a diversidade cultural. Isso é uma tendência da nossa sociedade e é importante que vocês lembrem disso. Então, se o tema for de cunho ambiental, palavra-chave: sustentabilidade. Se o tema envolver cidadania, palavra-chave: inclusão social. São palavras que vocês precisam colocar no texto, porque vão mostrar para a banca que vocês têm uma leitura do contexto social. Então, essas palavras, gente, elas potencializam a nota, porque elas mostram que a pessoa não é um papagaio que simplesmente repete o que está ouvindo por aí mundo afora. Tem opinião. Muito bem. Então, o que mata o texto? O coloquialismo, que a gente já falou, as gírias. Eu já falei esses dias nas aulas que eu estou amando uma gíria nova. Brisando. Ô guri, Nené, vai trabalhar, guri? Vou não. Tô brisando. Nené, tu vai brisar domingo depois da prova. Só domingo depois da prova tu vai brisar. Agora tu vai ralar. Então, mau uso de possessivos. Pessoal, na medida do possível, evitem os possessivos sua e seu, porque em frases longas eles criam ambiguidade. E isso é péssimo. Tá? Nem se acostumem com isso. E aí, o que faz vocês entrar no 0,9%? Vocês querem ir para lá ou não? É botar cereja no bolo. Porque bolo todo mundo está fazendo no Enem das 600. Serve para nós? Não. Então vou botar a cereja. E nesse caso, cereja é manter o campo semântico. Não fugir da tese pelo amor de qualquer santo em que vocês acreditem. Turma, escrevam lá no cantinho da folha 5 palavras do mesmo campo semântico. Tá? Se é justiçamento, vamos colocar o quê? Justiçamento, olho por olho, dente por dente. O que mais vamos botar? Nós temos que pensar 5 palavras pelo menos. Por quê? Aí eu coloco uma em cada parágrafo e evito de estar falando. Porque o justiçamento. Segundo parágrafo, o justiçamento. Terceiro parágrafo, vocês sabem, né? Então, começa a elencar, certo? Vamos colocar Constituição, vamos colocar respeito aos princípios de convivência na sociedade. Vamos fazendo um jogo de palavras. Usem hipônimos, usem hiperônimos. Turma, o que se aprendeu em português é para usar. E vocês sabem. Aí eu botei um exemplo, né? Brasil, país, nação, terra verde e amarela e pátria. Para não ficar o Brasil. Logo a seguir, o Brasil. Mais à frente, o Brasil. Então, botei um outro exemplo. Digamos que o tema seja, acharam aqui intolerância? Não, mas eu vou apostar nele igual. Intolerância. Por que a intolerância? Porque intolerância, porque intolerância. Então olha lá, um campo semântico legal. Intolerância, preconceito, discriminação, intransigência. Aí eu vou fazer um texto de eco. Não. Palavras de teor avaliativo. Pessoal, se vocês não querem ouvir nada do que eu estou dizendo, mas isso eu insisto. O texto é argumentativo. Argumento é minha opinião.
Como é que eu mostro o que eu penso sobre um assunto? Eu uso adjetivos, certo? Então eu vou dizer assim: o justiçamento é um grave evento observado na sociedade brasileira. Quando eu digo é um grave, eu estou me posicionando, não estou? E se eu apenas disser que está havendo, eu estou só no plano analítico. E o que a redação quer de mim? Quer posicionamento, opinião. Então, pessoal, não vamos escrever lá, porque eu penso o quê? Porque eu acho que ninguém mais escreve, né? Mas o povo trocou por eu penso o quê? Eu considero o quê? Não, eu vou ver o que tu considera pelos adjetivos que você usa, pelos advérbios que você usa no texto. E aí o que eu amo, né? Eu amo ponto e vírgula. Eu sou apaixonada por texto com ponto e vírgula. E o povo sabe que eu pego no pé até o pessoal resolver botar ponto e vírgula. Porque daí logo eles entendem. É melhor fazer logo o que ela quer, porque ela não vai parar de incomodar mesmo. E aí o povo acaba fazendo. E o Luca. Aí. Jesus. Aqui. Travessão. Show de bola. Botar a travessão para explicar. Olha lá, ó. Segredo de banca. Quando eu tenho uma ideia muito legal, eu vou colocar entre travessões a explicação. Quando é no mesmo nível de importância, vírgula. Quando é uma informação secundária, o que eu boto? Parênteses. E quando erra, parênteses. Um traço sobre a palavra e escreve acima a palavra certa. Não é rabiscar, um traço. A coesão, já falei. As áreas do conhecimento em interação. Uso de recursos estilísticos. Citações, provérbios, pensamentos de autores. Turma, gravem um pensamento, umas palavras importantes de um sociólogo do momento de agora. O tema vai ser de relevância social. Então, o sociólogo da contemporaneidade vai servir para qualquer tema. E aí, acharam alguma coisa? Eu achei uma forma. Qual? Eu dividi o Mar Vermelho. Tá vendo o que é? Dividir o Mar Vermelho. E o tema da redação qual é? Não sei. E o tema não é o mais importante. Mas algumas ideias